E aí, pessoal, bem-vindos ao Conecta TV. Você está no nosso podcast querido. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. E aí, eu sou o Marcelo Acioli e a gente está aqui no podcast da Conecta TV. E junto comigo está... Andréa, Por que tu sempre fala só Andréa? a produtora. A produtora. Para quem não nos conhece, nós somos produtores da Conecta e eu também sou cantor da Geek Band. Alguns me conhecem dessa forma. Eu também sou um monte de coisa, mas aí a lista vai ficar muito extensa. De fato. E a gente vai sair um pouquinho daqui do Pará hoje. Só um pouquinho, só metade. Só metade. Para falar sobre um pouquinho de cultura coreana. Literatura mais especificamente. Mas não só coreana, paraense também. Sim. Aqui a gente tem uma convidada muito especial. P, pode se apresentar. Quem é você? Quem é esta pessoa que está na câmera? Quem é você? Referência a O que outra você faz da vida? O que você está fazendo agora? O que é isso aqui? Fique à O vontade. que come? Como se... Não. Oi, gente. Eu me chamo Priscila Rodrigues. Priscila Rodrigues, sou professora. E P. Rodrigues, a escritora. No caso, eu escrevo literatura sáfica. E esse aqui está em cima da mesa. É o meu segundo filho, meu filho mais novo, que é Yonggi. E ele, como os meninos falaram, né, agora, ele vai falar sobre literatura paraense, puxando também para a Coreia do Sul. Então, vai ter aí um pé tanto aqui no Pará, quanto lá em Seul, mais especificamente em Seul, com outras referências também. É isso? Uhum. E o primeiro filho? Rinkassuru. Esse é meu segundo livro, que ele vai se passar, no caso, como eu falei, na Coreia do Sul. E o meu primeiro, que é o Rinkassuru, ele se passa no Japão. Digamos que eu seja fã do leste asiático, né? De uma certa forma. Não percebi. Pois é. E aí, as referências, né? Por exemplo, eu cresci assistindo Ota Crazy, que foi um programa que passou, se eu não me engano, na Rede TV, lá no início, uma coisa assim. Ele passava à noite. E aí passavam alguns animes, que eu sou cria de Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Pokémon. Mas esse programa mesmo eu comecei a acompanhar, e aí foi que eu comecei a despertar para esse lado, da cultura japonesa, a cultura asiática no geral. E eu lembro que eu assistia, e meu anime preferido é Ranma Meio. Não sei se vocês já ouviram falar. Clássico. O clássico, pois é. Inclusive vão passar agora, né? Os meus amigos mandaram, eu fiquei feliz da vida. Eu tô com medo dessa adaptação. Pois é, eu também, né? Mas, eu gosto Vão ter que censurar muita coisa. Vão ter que censurar muita coisa mesmo, mas não, eu gosto tanto dele. E aí eu assisti, eu lembro que passava à noite, e aí terminava meia-noite e meia, e eu ia pra escola no outro dia. E aí, nossa, não, eu dormia. E é que nem um zumbi. Pois é, eu dormia, sabe? O professor de biologia, um querido, ele olhava, silêncio que a colega está dormindo e tudo, né? E tava na brincadeira. E aí foi que eu comecei a gostar desse universo. E aí eu peguei, né, me descobri escritora através das fanfics. E quando eu comecei a escrever, de fato, pensando em publicar livros, eu falei, não, eu quero falar sobre isso, eu quero me ver nos livros, mas eu quero também trazer um pouco dessa cultura, né, asiática. Aí eu escrevi o primeiro livro, que foi Rinkassuru, que ele se passa no contexto do Japão, ele se passa no Japão, e o Yonggi, que ele se passa na Coreia do Sul. Você tem aí uma parte acontecendo em Belém do Pará, mas a maior parte da história vai se passar na Coreia do Sul, mais precisamente em Seul. Eu tô curioso sobre o significado dos livros, do nome dos livros, né? Se eu não tô enganado, Rinkassuru é algo relacionado ao ato de transformação, Perfeito. alguma coisa Perfeito. assim, na verdade. Sim. Agora, Yonggi eu não tenho o mínimo de noção. Explica pra gente esse significado e como é que a gente encontra ele, assim, dá tipo umas pistazinhas, assim. Yonggi é coragem, em coreano. E aí, enfim, diz muito a respeito da história. Dá um spoilerzinho só da introdução, assim, que dê pra dizer. Não, dá pra falar, por exemplo, a gente tem uma estudante paraense vivendo um contexto mais paraense possível, vestibular. Só que ela não passa no vestibular. E aí, ela recebe uma proposta pra estudar. Uma proposta não, ela recebe um conselho. Mas por que você não vai estudar na Coreia do Sul? Intercâmbio. Ela, como assim? Eu nunca pensei nisso.
E aí ela vai estudar para a Coreia do Sul, vai estudar na Coreia do Sul. Então aí você já tem a coragem, por exemplo, de sair do lugar que você está, estabilizado, família, amigos, e ir para um outro local, completamente desconhecido. Aí vem todo esse contexto, uma nova vida, novas pessoas, novas vivências, novos amores, e aí... Novos medos, novas ansiedades. Com novo certeza, tudo. medos, ansiedades, tudo isso. Mas também alegrias. Tá, tu falaste que gosta, né, dessa a cultura asiática e tudo mais, mas até chegar na literatura, até chegar aí, a tua própria formação, que é em letras, né? Foi já pensando nisso, em já produzir alguma coisa relacionada a esse teu gosto, teu hobby? Ou não, é porque eu me identifico mesmo com letras, uma coisa não tem nada a ver com outra, mas no caso calhou de funcionar, de tu conseguir associar as duas coisas. Olha, eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu era mais nova, eu escrevia umas histórias assim aleatórias. E aí eu descobri o universo das fanfics. Descobri o universo das fanfics, eu estava lá na faculdade, primeiro ano da faculdade. Aí eu escrevi e postei. E aí eu comecei a ver, né, umas pessoas interessadas, começaram a gostar da minha história. E aí eu pensei, poxa, eu escrevo bem. As pessoas gostam, as pessoas estão lendo, as pessoas me cobram. Olha, capítulo, quem escreve fanfic sabe disso. Você posta se você tem lá o seu público leitor, eles vão ficar te cobrando. E o próximo capítulo? Cadê o próximo capítulo? É pior do que Serasa. É muito pior do que É Serasa. verdade, é verdade. Isso é um fato. Mas não estou reclamando, eu gostava. Quando eu tinha tempo, inclusive, para escrever fanfic. Esse é o novo folhetim, né? É. A fanfic é o novo folhetim. Que já não é novo. Não, já não é tão... novo. Não, porque assim, folhetim também é um negócio, né? Opa! Que, inclusive, eu nem sabia que existia. Nossa, Sabe sim, o que é isso? estudado. Ele é estudado, estudado. inclusive, na faculdade. O folhetim. Inclusive, tem professores que falam sobre isso, né? Sobre o folhetim e sobre a fanfic. Porque a fanfic eu sou cria de fanfic. Eu comecei a escrever fanfic, e aí eu descobri os chamados, que sempre saem, assim, editoras que vão, a gente vai publicar uma antologia de contos, uma antologia de crônicas. Uma amiga minha me mandou o edital da Delirium, e olha, amiga, vamos escrever umas crônicas, uns contos e tudo. Eu peguei e mandei, aceitaram, comecei a trabalhar com eles, escrevi primeiro um conto, depois escrevi uma crônica. O meu conto fala sobre as bruxas da noite, que foram as soldadas soviéticas, que ajudaram e muito, né, a Rússia também a vencer a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e pouca gente fala sobre as bruxas da noite. Eu peguei e escrevi. E aí eu lancei a crônica falando sobre a mulher no futebol. E citando, inclusive, a lei que o Getúlio Vargas colocou na época do governo dele, proibindo as mulheres de jogarem futebol e praticarem outros esportes. Aí, um belo dia, eu conversando com a Camila, que é uma das responsáveis pela editora, eu falei, eu escrevi uma história, foi na época da pandemia, meu primeiro livro, né, eu escrevi na pandemia, e eu falei, eu escrevi uma história original e tudo, que se passa no contexto do Japão. Ela, legal, por que tu não manda pra mim, pra eu dar uma olhada? Aí eu mandei, e aí foi que tudo começou. Aí ela leu, ela gostou, porque assim, eu sempre gostei muito desse contexto asiático, mas eu nunca li histórias me vendo nesse contexto. Eu sou uma mulher lésbica. Eu sempre vi as histórias, menina com menino, casal heteronormativo e tudo bem, lógico. A maioria dos best-sellers, inclusive, Sim, né? A maioria, Eu acho que 90%. pouquíssimos são de romances assim, né? Sim, ainda mais nesse contexto asiático. E, assim, a gente sabe que alguns animes, alguns mangás, ficam muitas coisas subentendidas. Por exemplo, Sakura Card Captors, né? O relacionamento dela com a Tomoyo, se eu não... com a Tomoyo. E aí eu vi aquilo quando eu era pequena e eu ficava... Os dois mais Quem adultos... entendeu? Era Yukito? O nome Eu acho que era. os dois lá. Sim. Inclusive eu tenho um amigo que adora os dois. Sailor Moon tinha muito também. Também. E aí eu ficava aquela coisa, poxa, mas por que tem que ser subentendido? Ok. Aí eu até conversei isso com a Camila. E a Camila, não, vamos lançar, vamos publicar e tudo. Aí eu escrevi. Aí ainda tinha essa coisa, beleza, estou vendo agora, começando a ver histórias de mulheres que se relacionam nesse contexto, que até então a gente só via no contexto hétero. Mas eu via, eu não tô me vendo enquanto mulher preta. Eu não me vejo. Não, eu vou escrever. E todas as minhas protagonistas, a Maya de Renkassuru e a Kawane de Yonggi, elas são mulheres pretas e lésbicas.
A Cauane é uma menina preta de 20 anos, paraense. A Maia é uma mulher americana de 20, se eu não me engano, 25 anos, americana, e ela vai pro Japão, e é nesse contexto, elas são mulheres pretas. E aí eu sempre pensei, não, eu quero me ver nas histórias, mas eu não consigo encontrar essas histórias. E aí eu peguei, então eu vou escrever. Aí eu escrevi as histórias dentro do contexto que eu gosto. Primeiro no Japão e esse agora na Coreia do Sul. Mais precisamente falando de K-pop. E tem esse... Tu falou que tu queria se ver dentro das histórias. Tem o self-insert? Tu te insere, tipo, a P. Rodrigues está dentro das histórias de fato? Sim. Ou é algo mais... tem uma coisinha ali que puxou de mim. Não tem como, né? Porque a gente acaba se colocando na história. Então, vez ou outra, por exemplo, os meus amigos agora estão lendo Yoongi. Aí, às vezes, eles destacam, é muito tu Olha, aqui. é tu aqui. É tu aqui falando. Só que é tu que fala. Por exemplo, eu falo muito égua. Eu falo muito égua. Tô o tempo todo falando égua. E alguns palavrões. Mas o égua eu tô sempre falando. Sim, o égua eu tô sempre falando. E eu botei isso no livro. Botei ela falando égua no contexto aqui do Pará, de Belém, e falando égua no contexto da Coreia do Sul. Até o pessoal fica assim, égua, né? Que tem aquele choque. Já tem um choque com a galera daqui do Brasil. Quando vai pra São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal fica, égua. Aí ela foi pra lá. E eu deixei isso claro, eu tenho um trecho no livro que não chega a ser um spoiler. Mas ela fala que ela tentou traduzir as expressões que a gente fala aqui. Mas o égua ela não traduz. O égua ela fala égua. Lá na Coreia do Sul mesmo. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, paciência. É porque o égua, ele varia de sentido a partir do som que a gente... Como é que a gente fala, né? A linguagem tonal do paraense. Eu fico imaginando o Anil Haseyo, égua! Basicamente isso. Porque ela está inserida naquele contexto. E poucas pessoas sabem. É possível você estudar na Coreia do Sul tendo boas notas no ensino médio e sabendo falar inglês. Eles oferecem bolsas para estrangeiros. E aí você chega lá na Coreia do Sul, o seu primeiro ano na faculdade, você vai fazer um curso de coreano. É 1 ano estudando coreano, só. A faculdade vai custear teu transporte, tua hospedagem, e você vai estudar coreano. Aí depois desse 1 ano intensivo, segunda a sexta estudando coreano, você vai fazer seu curso superior, que é o que acontece com ela. Aí eu queria ir por esse caminho agora. Como é que funciona essa... Não sei se tu tá atualizada ainda, porque tu fez essa pesquisa durante a época do livro, provavelmente, né? A pesquisa mais a fundo mesmo, pra saber direitinho. Só que como é que funciona pra gente realmente aplicar pra esses programas de intercâmbio, assim? Tu ainda lembra mais ou menos como é que é? Olha, quando eu pesquisei na internet, né? E aí tem vários links explicando, várias situações explicando como você pode estudar lá na Coreia do Sul. Não só na Coreia do Sul, no Japão, na China. Eu vi, inclusive, acho que uns 2 anos pra cá, muito esse contexto chinês, as pessoas indo pra lá estudar. Você precisa provar que você sabe falar inglês e alguns cobram as notas do ensino médio, outros não. Alguns pedem que você tenha até 25 anos. Alguns custeiam a sua alimentação, hospedagem. Tem vários links explicando. Você precisa, no caso da Coreia do Sul, precisa do passaporte também. Aí organiza tudo isso, eles aplicam uma prova, ou na cidade onde você mora, ou então em outra cidade, São Paulo, geralmente São Paulo. Você faz, se você conseguir passar, aí eles custeiam tudo. Aí você vai pra lá, estuda, passa esse 1 ano estudando coreano e depois você faz o seu curso. Alguns cursos não são possíveis, se eu não me engano, medicina, odonto, assim, os cursos que puxam mais para a área da saúde. Alguns, não todos. Eu acho que é mais por questão de competitividade mesmo, que já tem demais lá. Sim, eles são muito competitivos. E eu coloco isso no livro, inclusive, que foi a pesquisa que eu também fiz, né? Porque, tem só K-pop no teu livro? Tem, mas não é só isso. Conta também o contexto geral da Coreia do Sul, principalmente essa competitividade. Então, se tu conhece alguém que é aquela pessoa não apaixonada por K-pop, se a pessoa for apaixonada por K-pop, ela vai se iludir, vai ser difícil pra ela, coitada. Mas alguém apaixonado pela cultura da Coreia mesmo, que queira viver lá e tudo mais, passar um tempo por lá, já manda esse podcast aqui pra ela, que tem umas dicasinhas aqui com a P. Isso aí. E eu esqueci o que eu ia perguntar. Que droga. Sempre acontece, de vez em quando. Tudo bem. Vou usar uma cola. Peraí. Eu quero ir nessa aqui.
Bora. Fala lá. Quais são as referências? Qual é a conexão, assim? Como é que se cruzam a cultura paraense e a coreana dentro do teu livro? Já começa que a Coreia do Sul ela recebe muitos estrangeiros. Muito estrangeiro vai para lá estudar, trabalhar. E aí já tem essa conexão. Então, ela se conecta com as pessoas, falando que ela é do Pará. Ela se conecta com as pessoas também, com os outros estudantes negros da universidade. Mas essa conexão com o Pará acontece mais precisamente, entre Coreia do Sul e o Belém, mais precisamente, acontece com uma fruta. Uma fruta. Tem um ponto lá da história, que eu não vou falar porque senão vai ser um spoiler, mas acontece com uma fruta muito característica daqui da nossa cidade. O jambo? Não é o jambo. Açaí? Não é o açaí. Tu quer spoiler demais já, né? Também. Ah, não pode falar qual? Não, porque se eu falar assim, vai perder um pouco aquela quebra. Tá. Mas a gente É que eu sou curioso, desculpa. é que a gente tem bastante, inclusive corredores, assim, com essa árvore dessa fruta. Pois é. Foi mencionado no podcast, de um episódio de, acho que é umas semanas atrás. A fruta foi mencionada aqui. Já imagino, já sei qual é. Vai procurar. Vai ler o livro, gente. Tem que ler o livro que você vai saber. Exatamente. Tem essas conexões, por exemplo. Tem e fora as outras referências, eu usei muito a referência paraense. Tem um momento em que ela cita o Ita, que está sendo montado agora. Ela cita, um parque ali, parece muito Ita. Aí a outra pessoa que tá com ela fala, Ita, o que é Ita? Ela vai explicar, o Ita que é montado durante o Círio de Nazaré. O Círio eu conheço. Porque existem muitos cristãos lá na Coreia do Sul, então eles acabam conhecendo o Círio. O Círio eu conheço. Eu acho que é o país da Ásia toda, eu acho que é o país mais cristão, né? A Coreia. É verdade. Inclusive o movimento lá tá extremamente forte hoje em dia. Mas já chegando nisso mesmo, tu já falou um pouquinho nessa questão mais de representatividade e tudo mais, de tu querer se ver dentro do livro. E a gente já sabe, pelo que tu falou, que tem a representação de tu ser uma mulher preta e também uma mulher LGBT, não é? Sim. Esse romance, ele vai justamente para esses lados, né? Sim. Tem alguma outra representatividade? Tem além da representatividade negra e lésbica da protagonista, você tem a representatividade bissexual, que é o par romântico dela, que é a Sorui. Esse romance, inclusive, ele não é um romance lésbico, ele é um romance sáfico, porque envolve duas meninas, só que uma é lésbica e outra é bissexual. Diferente do Renkassuru, que é meu primeiro livro, que é um romance lésbico. São duas mulheres lésbicas se relacionando. Esse não, ele é sáfico, aí tem essa diferença. Também tem a representatividade envolvendo amizade. Eu falo muito sobre amizade no meu livro, que eu sempre quis falar bastante. Já falo no primeiro, mas nesse aqui eu dei uma ênfase. E é isso. Essas são as representatividades que aparecem. Tem uma partezinha da família também? Tem a parte da família nossa, sim. A família, ela aparece, não tanto, mas ela acaba sendo uma representatividade, porque, assim, a Kawane, ela é uma menina que vence pelos estudos. A realidade de muitas meninas pretas, a realidade de muitas pessoas que vivem em classe menos favorecidas, e ela vence pelos estudos. Ela vai estudar fora através do esforço dela, da dedicação dela, e aparece a família apoiando, e outras partes também. A mãe, o pai, ela tem a mãe, o pai e o irmão, filha de pais separados, que é a realidade de muita gente também. E é isso que aparece no livro. E o nome também é muito característico daqui, né? Kawane. Kawane. Eu perguntei para alguns amigos, eu destaquei 3 nomes que eu tava em dúvida, aí eu perguntei, gente, eu queria pensar no nome da minha próxima protagonista e tudo, aí ganhou Kawane. Kawane é legal. Quais eram os outros 2, tu lembra? O outro era a Júlia e o outro era a Ana. Tem bastante aqui também. Tem bastante. Mas é porque Kawane é muito realmente, específico daqui, né? Eu acho. Assim, não que... Olha, eu conheço 1 milhão de Kawane, mas quando a gente conhece, geralmente é aqui desses lados, né? Eu conheço Kawane, eu conheço Kayane, eu conheço Kaane. Pois é, e as suas variações, essas variantes. Essas variações Pois, aí, falando essa questão de representatividade, tu falou que tu não conseguiu identificar essa representatividade em romances que colocava esse contexto, né, principalmente asiático, enfim, mas existe lá fora, consegui identificar lá fora, pelo menos, algum selo, porque, assim, por exemplo, digamos, Estados Unidos tem muitos selos específicos, que são negros, que são LGBT, né, aqui a gente não tem muito isso, né,
Mas conseguiu lá fora identificar alguma coisa, pelo menos para te puxar uma inspiração, algo do gênero? Olha, não. Eu pesquisei bastante, eu sempre estava pesquisando. Então, quando eu encontrava histórias gringas, eram sempre duas mulheres brancas. Dificilmente eu encontrava. Realmente, dificilmente. Uma mulher negra, uma mulher parda, uma mulher branca. Ou duas, né? Não, Ou nossa, interracial. Sim, não, exatamente. Eu não consegui encontrar. Hoje, com o boom dos e-books, porque hoje em dia as pessoas leem bastante e-book, inclusive, felizmente já está disponível o e-book de Yonggi. Aí a gente viu as pessoas, né, muitas autoras mulheres publicando. E aí você encontra mulheres pretas e mulheres brancas, duas mulheres pretas se relacionando nessas histórias. Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Só que nesse contexto de uma mulher preta e uma mulher asiática, realmente era muito difícil encontrar, muito difícil mesmo. E eu sempre me interessei por isso. Aí eu fiquei, vou escrever as histórias assim. Já tem muitas histórias de mulheres brancas e negras se relacionando, de mulheres brancas se relacionando. Eu quero ver outra coisa. Aí foi o que eu escrevi. De repente, será que é porque dentro do contexto da branquitude, isso de repente já é uma discussão superada? Essa questão da relação Já escutei LGBT? falar sobre isso. Já parou para pensar a respeito? Olha, assim, a gente sempre tá parando para pensar. A gente que é LGBT, a gente sempre tá se questionando, tá perguntando a respeito disso. E, talvez seja uma questão assim que já não é mais discutida, já foi estabelecido aqui. Mas quando a gente pensa, por exemplo, e isso é um tópico muito pertinente, pensar em romances LGBTs no contexto asiático, ainda existe um tabu. Ainda é um tabu muito grande. Eu vejo, às vezes, essas fancams desses grupos das novas gerações do K-pop, as meninas já se abraçam, dão um selinho, eu já vi, né? Os meninos, assim, são mais, como posso dizer, carinhosos, para além da conta no palco. E, nossa, não tinha isso quando eu comecei a acompanhar o K-pop, que foi em meados de 2009 e 2010. E a gente sabe que existem essas pessoas. E eu fiz também uma pesquisa sobre a comunidade LGBT na Coreia do Sul. E assim, é uma população, né, é um grupo que vive à margem, assim como no Japão também. Só que no Japão as questões envolvem muito mais o tabu do que na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, assim, a galera tá um pouco, vocês existem, fiquem aí. Aí o Japão é um pouco mais complicado. É mais complicado. É um pouco mais complicado. Mas aí é realmente pensar nisso, pensar nesses relacionamentos, pensar em algo que vai acontecer, porque o relacionamento é isso. Às vezes a gente encontra alguém indiferente do contexto, indiferente da situação, e aí você acaba se apaixonando, e é o que acontece em Yonggi, é o que acontece com a Kawane. Fora que essa questão de a discussão já ter acabado, já ser aceito universalmente, etc, nunca vai existir de fato, né? Porque não só... Eu falei assim mais no contexto da branquitude mesmo. Não. Eu só quero chamar a atenção pra uma coisa. Porque tem uma questão interseccional, né? Eu só quero chamar a atenção que, tipo, quando a gente mantém essa discussão de forma efervescente, né? Ela se mantém relevante. As pessoas não esquecem que aquilo ali é importante. O que aconteceu várias vezes na história. Sim. Diversas e diversas vezes com outras coisas que às vezes nem eram tão cotidianas assim. Então, quando a gente tem algo tão importante que é justamente a sua própria identidade mesmo, tanto na questão LGBT quanto a questão racial mesmo, é extremamente importante que tenha essa representatividade justamente para que essa discussão permaneça, né? E junto com essa representatividade também mostrar que existem problemas para além do, por exemplo, minha protagonista é negra. Priscila, ela sofre racismo? Sim, ela vai sofrer racismo na Coreia do Sul, porque a gente sabe que ainda tem toda essa questão. Eu não romantizo o K-pop no meu livro. Óbvio, cito, tem todas as referências e tudo, mas é um outro contexto. Então ela sofre, mas ela também tem outras questões. Ela também tá lá, ela tá com saudade da família, ela tá com saudade dos amigos, ela tá se adaptando. E aí ela é uma mulher preta que vive, tem as vivências de uma mulher preta, mas assim, num contexto em que, poxa, tá sendo observada. Né? Ela tá ali no contexto com os amigos, se relacionando com outra pessoa, conhecendo uma outra cultura. Então é importante a gente também falar disso. Não é só sofrimento, não é só essa questão. Não, é a vivência. São outras oportunidades, são outras experiências. E eu também quis colocar isso. Até para não ficar muito pesado. Obviamente, a gente não pode deixar de falar de racismo, a gente não pode deixar de falar de LGBTfobia. Mas a gente também tem que ver que, nós existimos, nós estamos aqui, nós estamos vivendo. A gente também quer a nossa história sendo contada.
Aí foi por isso que eu optei por colocar isso. O Renkassuru foi um livro que eu escrevi no contexto da pandemia. Então, assim, eu pego, eu leio de novo, eu fico, isso aqui eu poderia ter mudado, poxa, isso aqui... Mas, enfim, já lancei, tá lá, é arte, então, essas pessoas vão continuar lendo. O Yonggi eu tive um pouco mais de cuidado. Falei, não, vou botar isso aqui, né? Eu vou pontuar essas questões, vou colocar isso aqui também. Porque ela é uma jovem de 20 anos, estudando, vencendo através dos estudos. Então, De certa forma, transformar a história em algo que funciona muito além do próprio contexto, né? sim, muito além do próprio contexto. Ela continua... É uma história que se passa na Coreia, não uma história sobre aquilo apenas, Sim, né? exatamente. Ela continua sendo uma jovem de 20 anos que está aproveitando a vida e tem todas as vivências de uma pessoa de 20 anos. Medo, num novo país, novas pessoas. Tudo isso envolvido dentro da história, dentro desse contexto sul-coreano. Também, né, ela vai se apaixonar por uma cantora de K-pop, ela se apaixona por uma K-idol. E aí gira tudo em torno dessa questão. E falando já sobre novas e velhas pessoas, como é que foi pra tu criar esses personagens? Como é que... Da onde tu puxou a inspiração? Além da tua própria família, além dos teus amigos, assim? Porque o escritor sempre vai usar os seus exemplos próximos, né? Sim, Já exatamente. cansei de ouvir de escritores que... Ah, a mãe de tal personagem... Ah, é a minha mãe. Assim, é normal, né? É normal, a gente... Nossa, eu coloquei um pouco da minha família, coloquei um pouco dos meus amigos. E fato curioso é que tem duas personagens dentro do livro, que são as duas amigas da Kawane, que são as minhas amigas, né? O nome delas, a história delas. Então, elas estão no livro. É uma forma também da gente homenagear, sabe? São pessoas que estão comigo, me acompanhando todo esse meu rolê como escritora há muito tempo. Eu falei, vou botar vocês aqui no livro. Deve ser algo muito louco também, tu tá lendo e, pô, eu tô Sim. aqui, Caramba, né? sou eu. Literalmente. Ela tá falando de mim. Exatamente. E às vezes de uma forma tão fiel que a pessoa até pensa, caraca, ela pensou tanto assim em mim, né? Ou então ela vai se questionar, meu Deus, eu sou assim mesmo. Uma das minhas É amigas assim que ela me enxerga? Uma das minhas amigas Eu não falou tinha isso. notado que eu sou assim. E aí ela ainda fala, né? Eu tô falando pra todo mundo que a minha amiga escritora me colocou no livro dela. Esse livro aqui, essa minha amiga, inclusive, ela leu o livro em um dia. Eu fiquei muito chocada. Agora, essa amiga, eu fui lendo, e quando eu vi, eu já tinha terminado teu livro. Já falei pra todo mundo que eu apareço na história. Parece o tipo de coisa que eu faria. Aí eu fiquei Faria tão feliz. mesmo, eu te conheço. Pegar uma coisa assim gigantesca, um dia, toma. Mas ele nem é tão longo, né? Convenhamos. Ele Não, dá pra terminar bacana, assim. é bacana. Tendo esse tempo disponível? Assim, sim, continua, por favor. A gente Não. acabou indo pro... A gente se inspira muito com situações, por exemplo, em Yonggi eu coloquei algumas histórias que eu acabei vivendo com algumas meninas que eu conheci durante a minha vida. Deu certo, não deu certo, pontuo. Eu faço muito isso nas minhas histórias. Eu fiz com o Renkassuru, eu fiz com o Yonggi, farei nos próximos. Às vezes a pessoa marca a minha vida e eu fico assim, caramba, você marcou minha vida. Vou te colocar no meu livro. Mudo o nome, mudo ali um contexto, mas eu acabo colocando. Olha, já vai ela criar uma rede ali só pra se relacionar, pra depois escrever, ter com que material pra escrever. Não, sim, a gente coloca. Eu gosto muito de fazer isso, gosto demais assim, de fazer isso. A pessoa marcou minha vida num bom sentido, que quem marca minha vida num péssimo sentido não vai aparecer. Não tem por que aparecer, mas marcou minha vida num bom sentido. Mas é uma vivência, por que não? Não, é porque eu sou rancorosa. Ah, tá. Eu sou Então muito mete o rancorosa. pau. Eu já falaram isso Né? também, mas às vezes eu fico assim, não vale a pena, sabe? Não vale a pena você estar aqui. Aí eu boto as pessoas... Pelo menos é algo que ela Pelo menos tu vai viveu, ganhar né? dinheiro com... Eu acho que vocês já viram uma história de tipo... Ah, eu escutei uma fofoca assim e coloquei num livro. Tipo, no meio da rua, assim, escutei... Ah, coloquei no livro que eu fiz. Sim, Ou então, também. tipo, eu tava num café da tarde, meu amigo contou tal história dele e Isso coloquei acontece, no livro isso como se acontece fosse muito minha. no Twitter. Ah, no no- falecido, No né? falecido Twitter. No falecido Twitter Pois é. acontece bastante isso. Acontece até hoje. É, uma porque, por desgraça. exemplo, a Globo criou uma série baseada numa história que o rapaz contou no É Twitter. verdade! A boa e a avó. Meu Deus. Foi uma história que apareceu ali. Meu De Deus. repente, acho que foi o Miguel Falabella, se eu não me engano, que viu a história, gostou muito. Ai, vou retorizar isso aqui, vou contar a história. Acontece. Aí, puxando um pouquinho mais pra algo que tá mais próximo da nossa rotina, como pessoas mesmo. A professora P. Rodrigues, como é que ela traz essa vivência pra sala de aula? Tu costuma usar alguns elementos das tuas paixões mesmo, da Coreia, do Japão, etc.,
dentro, como é que tu faz isso às vezes? Acho que nesse caso a professora é Priscila, né? Professor. Tá. Olha, depende muito, porque assim, eu sou professora de literatura. Então, a literatura, quando a gente vai falar de literatura, a gente fala de literatura brasileira, literatura portuguesa, e agora a gente começa a falar de literatura africana, Uhum. no contexto africano, do continente africano. E aí fica um pouco complicado trazer essas coisas. Por exemplo, Yonggi, Coreia do Sul, Renkassuru, Japão. Aí, vez ou outra, eu comento em sala de aula que eu sou escritora, aí o pessoal vai procurar os livros. Quando é que a senhora vai falar dos seus livros, né? Quando é que a senhora vai falar um pouco mais sobre os seus livros? Aí, às vezes, eles vão procurar. Olha, professora, comprei seu livro e tudo. Eu falo, muito bom, eu fico feliz, eu agradeço. Mas aí, dentro desse contexto da sala de aula, porque falar de literatura é falar de arte. Uhum. Falar de literatura é falar de arte, é você mostrar como é que essa arte... Porque, assim, eu penso dessa forma, a arte imita a vida. Então, você falar de arte é você falar da vida. E citar, por exemplo, essa história, que é a história de muitas outras mulheres, meninas que tentaram estudar, tentaram vencer na vida através dos estudos. Ou então, no caso de Yonggi, que é quando eu falo de uma mulher que recebe uma proposta para trabalhar em outro país, e é num contexto de uma pessoa que, olha, eu não gosto de mudança. Eu não gosto de mudança, mas aí você recebe essa proposta. E às vezes é dentro de um contexto do pessoal da sala de aula. Ah, eu quero fazer vestibular. Ah, mas você tem a proposta, você pode fazer vestibular para outro estado. Ah, mas eu não quero. Olha, tá aqui. Isso aqui eu botei no meu livro. Ela foi estudar, aconteceram várias coisas e tudo, mas no fim das contas é isso, a história, é você viver, é você vivenciar as coisas. E nada melhor do que você trazer isso pra arte, vou colocar isso na arte. Qual é a idade que tu costuma dar aula? Olha, de literatura, a minha turma varia entre 17 porque são alunos de pré-vestibular, então entre 17 e 20 anos. Eu tava pensando justamente, tipo, é justamente nessa hora que a gente mais precisa de referências sobre outras histórias, sobre o que a gente pode fazer, né? Sim. Porque eu lembro de ficar maluco pensando, caramba, o que eu vou fazer depois do vestibular? O que eu quero fazer no vestibular, né? Sim. Pra que eu tô me esforçando pra isso, né? Até porque no Brasil é cobrado... o meu entendimento Não, é que é o ensino do cobrado... Brasil é para o Enem, praticamente. Uma para o tristeza Enem. isso. Aí a pessoa tem que ficar... Meu Deus, mas por que com 16 anos eu tenho que escolher o que eu quero fazer? Eu não sei. Aí ele vai lá, faz, o pai paga 1 ano, 2 anos, aí se frustra, não é aquilo, já gastou o dinheiro, sabe? Sim. É muito... Eu acho, assim, muito... Acho demais ficar cobrando, sabe, isso, sabe? É uma Para situação quem meio tá extrema, indo, né? quem tá querendo ir, claro, pelo caminho dos estudos, né? Porque muita coisa mudou aí. Quando a gente pensa em internet, até mesmo até escrever, né? As fanfics, muitas são escritas por adolescentes, muito, né? Estão por aí e muita gente ganha, sim, dinheiro com isso, por que não? Né? Claro que, no teu caso, tu foi e aprofundou mesmo o teu estudo para poder escrever e chegar no nível que, olha, agora eu sinto segura para escrever um livro, Sim. né? Mas tem outras coisas que, por exemplo, são profissões que são da internet, né? O influenciador, o criador de conteúdo, enfim, de uma maneira geral, e tem muita gente aí que nem chegou no ensino médio e já tá milionária, né? Aí como é que tu faz para a pessoa... tu pensa assim como professora, mas a pessoa já tá aqui, ela já sustenta a família dela. Como é que eu vou trazer essa pessoa para... Não importa que você já está ganhando dinheiro na internet, é importante estudar. Você precisa estudar. É para ti, é para tua satisfação própria. Mesmo que tu não vá fazer uma universidade, mas saber que tu passou por este processo, que tu tem essa história na tua vida, passei pela escola, tive essas memórias, construí essas amizades, não sei o quê. Porque a escola a gente pensa assim, né? Porque o Brasil é muito conteudista, né? Sim. É muita matéria, muita disciplina, sabe? Para 2 dias de prova, sabe? E a pessoa fica pensando, aquilo pode definir a minha vida. Isso do definir a tua vida que pesa bastante. Pesou na minha época do vestibular, porque eu não passei de primeira, então veio a frustração e tu começa a se cobrar. E aquilo vai definir a minha vida. Mas aí a gente esquece justamente de ver outros caminhos, que também tem a ver com estudo, de fato. Né? É você estudar. Aí, tanto que é o que acontece com ela. Ela estuda, tá fazendo cursinho, cito, inclusive, a cultura do cursinho no livro, porque é uma cultura que a gente vive, até a gente que já... o último vestibular que eu fiz foi em 2012.
mas sou professora, então tô vendo. Ou então o irmão mais novo de algum amigo, alguma amiga minha tá passando pelo vestibular. E a gente vê isso. E aí você, não, tem esse caminho do vestibular e também tem outros caminhos através dos estudos. Mas ainda assim você pontuando os estudos. Os estudos, eles salvam vidas, literalmente. Os estudos, eles vão alavancar. E aí ela recebe essa proposta. Ela vê, né? No caso, não recebe proposta. Ela recebe esse conselho. Olha, por que você não vai estudar fora? Ah, mas fora e tudo. E ainda tem a ideia elitista de, não, mas estudar fora é só pra gente rica. Não, não é só pra gente rica. Você consegue estudar fora fazendo as pesquisas, se organizando. Tem como estudar fora. A gente tem um exemplo, inclusive, que é o Gil, né? Que foi do Big Brother. Ele não era de uma família rica e ele foi estudar fora, foi fazer faculdade fora. E aí todo esse contexto. A gente tem essa opção, consegue encontrar isso, mas dentro, lógico, dos estudos. Os estudos, eles vão salvar, os estudos, eles alavancam. Acaba sendo tudo uma questão de informação mesmo, né? Sim, tudo uma questão de informação. A gente tem, hoje em dia, claro, uma facilidade muito maior de receber essa informação. Só que, justamente por ter essa facilidade tão grande, a gente acaba ficando cego, né? Sim. Porque é tanta coisa que a gente esquece de pegar justamente aquilo que a gente precisa. Que importa, né? A gente fica num TDAHzão, assim, na internet, a gente quer ver várias coisas ao mesmo tempo. E aí não quer foca. fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não foca no que realmente precisa ou interessa. E uma coisa que a gente já tá chegando nos nossos momentos finais. Droga. Mas assim, tem uma coisa muito legal que a gente chegou a comentar lá no K-Pop Generations, que foi quando aquela menina fez uma pergunta, né? Tu falou sobre a escrita informal, que é a escrita no Spirit, no Wattpad, etc, etc. E o quanto que é importante a gente incentivar essas escritas, né? Claro, a gente não vai incentivar que as pessoas façam o que normalmente o Wattpad é conhecido, né? Sim, sim. Existem mas a gente histórias e histórias. né? Histórias e histórias. Mas a gente precisa ser... não, às vezes não exemplo, né? Porque eu não vou escrever uma história sobre K-pop ou sobre algumas coisas que eu vivo. Mas incentivar mesmo, né? Uhum. De, pô, tá afim de escrever uma história, quer ver como é que vai dar tal cenário? A Selena Gomez... A Selena Gomez e o meu Deus, o Faustão. Um clássico. Existe alguém discorreu sobre isso? Um clássico. Eu usei na minha aula, eu usei numa aula de gêneros textuais digitais, eu usei lá a fanfic da Selena Gomez e do Faustão. Pois é, se você quer saber como é que poderia ser a história da Selena Gomez com o Faustão, não sei por que você gostaria disso, mas você mesmo pode fazer essa história. O mundo da contação de histórias é infinito e não é limitado a uma pessoa, né? Sim. Você pode falar sobre a sua própria história, você pode falar sobre quem você é, sobre quem alguém importante seu também. E assim, é tudo questão de escolher os seus heróis, escolher o que fazer com eles dentro desse universo maravilhoso que é a literatura, né? Uhum. E eu queria que tu falasse pra esse pessoal que, pô, é legal ler essas histórias, é legal fazer isso aqui. Como será que é produzir, assim? Como é que... Será que vale a pena? O pior é que eu vou ficar com isso na cabeça e vou procurar pra ver se alguém discorreu sobre a história da Selena Gomez. Gente, teve um post no finado Twitter, né? Que o pessoal, o Twitter oficial da Globo postou, feliz aniversário, Selena Gomez, não sei o quê. E botou uma foto do Faustão fazendo referência à fanfic. Nossa, eu ri muito quando eu vi isso. Porque o pessoal que não sabe, não pegou a referência. Feliz aniversário. E botaram uma foto do Faustão. Porque o Faustão tava na Globo, né? E eu fiquei assim, gente... Enfim. Todo o universo conectado por uma história só. Conectado, sabe? Eles compraram a história, literalmente compraram e postaram lá. Aí, conta pra gente, tu que é uma cria desses sites, que é uma cria dessas ferramentas de divulgação, né? De difusão, na verdade, né? Como é que foi pra tu entender, pô, eu quero ser isso aqui? Como é que foi pra tu chegar a esse ponto de realmente, pô, tem um livro aqui, tem um outro livro lá, o Renkasuru, o Yoongi. Vale a pena? Vale muito a pena, olha aí. Meu segundo filho, em breve estarei publicando... Lindíssimo, obrigada. Em breve estarei publicando o terceiro. Eu só pensei, bom, eu gosto de escrever, eu vou
me lançar aqui, vou escrever. E quando eu vi que as pessoas começaram a ler, eu fiquei, pô, as pessoas gostam do que eu estou escrevendo. As pessoas gostam do que eu estou, né, colocando aqui. Mostrar para amigos também. É importante você mostrar para sua rede de apoio. Olha, eu escrevi essa história. O que tu acha disso aqui? Muita gente, eu acho muito legal isso. Muita gente, recentemente uma aluna minha viu, né, que eu era escritora e falou, professor, eu queria ler uma crônica que eu escrevi, posso ler para a senhora? E tudo leu, eu gostei. Eu falei, olha, a tua crônica lembra muito as da Lídia Fagundes Telles, que é uma escritora aqui brasileira, muito conhecida. Aí ela ficou, sério? Eu falei, sério. Porque assim, eu sou muito do verbal. Eu falo mesmo, o que eu tô sentindo, o que eu quero verbalizar, eu falo. E foi a mesma coisa com a escrita. Eu falei, não, eu vou publicar. E deu certo. Então, assim, se deu certo para mim, deu certo para outros autores. Vários escritores do Wattpad têm agora seus originais publicados. Várias histórias que a gente vê por aí, era do Wattpad, foi publicado. Agora é publicado mesmo com selo, livro físico. Então, por que não tentar? Alguns protótipos que se tornaram best-sellers depois, né? Sim. Que eram desses sites. O 50 Tons de Cinza, né? É muito conhecido, não leio, acho que é o mais não me conhecido, interesso, né? não me interessa, mas eu sei que era uma fanfic. Sim, era. Era uma fanfic. Pois é, tá aí. Então, por que não? Por que não escrever sobre o que você quer escrever? Por que não colocar para fora o que você quer colocar para fora? Qual é a história que você quer contar? Porque se você quer contar uma história, com certeza tem alguém que quer ler sua história. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. E é muito bom ver os comentários das pessoas que leem. Eu gostei muito da tua história. A tua história é muito legal. Poxa, quando é que tu vai publicar outra? Muita gente pede spin-off do primeiro livro. Muita gente pede, escreve spin-off. Né? Porque acontecem algumas situações no livro que aí eu escrevi aquelas situações paralelas, né? De outros personagens. Escreve spin-off sobre tal personagem. Poxa, escreve spin-off sobre... uma amiga minha já pediu também spin-off sobre esse. Eu falei, não, tá aí, né? Imagina um spin-off você... Porque é isso. Eu penso dessa forma. A arte foi lançada, a leitura foi lançada, você fez a sua interpretação, é do mundo. Eu não posso mais mudar. Eu penso assim com relação aos meus livros. Escrevi, por isso que eu falei de Renkassuru. Às vezes eu leio e fico, eu deveria ter, né, colocado isso aqui de outro jeito. Mas já foi. É isso. As pessoas vão ler, as pessoas vão gostar, as pessoas vão, né, pontuar. E é isso, gente. É isso que eu falo. Deixa um spin-off para as pessoas que forem pra internet depois Eu já ia escreverem. Também pode ser. Eu ia falar, inclusive, façam histórias sobre Yonggi e mandem pra ela. Assim, sabe o que eu gosto muito quando fazem fanart? Desenhem os personagens dos livros. Eu amo cara, quando fazem isso. Nossa, o universo de fanart. Tu publica no teu Instagram? Publico. Hoje uma amiga minha já desenhou. E aí, inclusive, aqui no livro, eu pedi para um amigo meu desenhar, né, o rosto, né, dos 5 personagens que mais aparecem, inclusive a protagonista. Dá pra mostrar? Acho que dá, tá tá aqui no início, ó. Dá uma olhadinha aí. Olha. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não vai dar pra ver direito daí, mas deixa eu... Acho que se a gente levantar um pouquinho, pelo menos, um pouquinho. deixar retinho. Aqui, ó. Isso, olha aí. A gente tem a Sorui, que é o par romântico da Kawane, a Kawane, que é a protagonista, a Renata e a Suelen, que são as amigas da Kawane, e o Shen, que é um amigo da Kawane, que ele é chinês, que estuda na Coreia do Sul. E aí também tem essa vivência. Desculpa, pessoal do Spotify. A gente vai ficar devendo. Vai ficar devendo. Compra o livro, Compra aí o você livro. vai Compra o livro. ter, olha Sim, só. sim, você compra vai o ter. livro. Na Amazon, né? Na Tem uma Amazon. Pois Amazon. é o que eu ia perguntar. Onde achar? Tanto Yonggi como Renkassuru, vocês podem encontrar tanto na Amazon quanto no site da editora, da Delirium. No site da editora você tem a versão física. Aí na Amazon tem a versão e-book. Tá. Pronto. Os dois, Pronto. tanto versão física quanto e-book. Aí já pode colocar lá no livro... Como é? O livro digital deles, eu esqueci o nome agora. Enfim, da Amazon, qual que é o nome? O Kindle. Uhum. Vai lá do seu Kindle, porque... É porque eu não gosto de Quem ler usa livro no Kindle? celular. Mas estudar, ler no celular, não sei. Ler no Não gosto de celular é ler no horrível. celular livro, não. Não sei. Eu tô morrendo pra ler os 3 PDF que eu tenho. Enfim. Tá vendo? Tivesse um... Gente, a gente tá chegando ao fim desse programa Estamos. maravilhoso, em que nós tivemos como convidada P. Rodrigues, essa escritora que tem suas raízes no K-pop. A gente nem falou de 21. Não, a gente não falou de 21. O que foi um milagre, inclusive. Essa daqui é uma das maiores fãs do grupo, É verdade, daqui de sou Belém. mesmo, sou mesmo. Então, a gente gostaria de saber da senhorita se tem alguma consideração final, se quiser falar sobre algum projeto novo que já tá vindo por aí, fala das tuas redes sociais, enfim, aquela coisa toda que eu acho que tu já sabe um pouquinho. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu gostei muito da conversa mesmo.
mostrar meu livro, mostrar meu trabalho, mostrar minha arte. Eu fico muito feliz, porque eu quero continuar escrevendo dentro desse contexto. Já aproveitando para falar, o meu próximo projeto, eu já vou falar de cultura chinesa. Já falei de cultura japonesa, já falei de cultura sul-coreana, o próximo é cultura chinesa. E Amei o quarto, spoiler. o quarto é de tailandesa, vai por aí. Vai por aí, leste asiático, né, no topo. E aí eu quero falar mais dentro desse contexto paraense. E aí eu vou misturar a cultura chinesa com a cultura paraense, falando de culinária. E só, o resto... Ai, meu Deus. Aí o é pra mim resto- agora. Logicamente vai ser um romance Masterchef, sáfico, vai ser um Masterchef. romance sáfico ali, um romance lésbico, ainda tô decidindo. Mas dentro desse contexto, novamente agradecer, gente, foi bem legal o papo, eu gostei bastante, gostei muito. E também falar das minhas redes antes que eu esqueça. Boa. Sim. Meu Instagram é P21Rodrigues. E lá eu vou postar inclusive aqui a entrevista, vou postar mais sobre meus livros, sobre os textos que eu continuo escrevendo. Eu tenho um perfil no Wattpad também, P. Rodrigues, que eu escrevo lá meus poemas, minhas crônicas, meus contos. Costumo escrever bastante coisa lá também, aproveitar assim nesse período, porque escrever romance dá um pouco de trabalho. Mas aí, entre um e outro, eu vou escrevendo algumas coisas ali para não enferrujar. E é isso. Eu, mais uma vez aqui, agradecendo a oportunidade, agradecendo o espaço, agradecendo as perguntas, tá? E também falar que eu realmente me sinto muito bem, muito feliz escrevendo. Eu nunca vou esquecer de um comentário que eu recebi na Amazon. Até hoje eu lembro do nome da menina, é Anne, lá de Rencaçuru. Ela falou, eu nunca li uma história com uma protagonista preta. Me senti representada. Acabou. Posso morrer feliz porque realizei meu sonho enquanto escritora, né? E que sonho. Fazer com que uma mulher se sentisse representada pelo meu livro. Isso aí era o meu maior sonho como escritora e eu já realizei. Mas vou continuar escrevendo. Vamos continuar escrevendo, Ótimo. produzindo. Pode mandar mensagem lá, mandar crítica. Não, gente, Manda sim, sugestão. por favor, eu amo críticas. Tipo, eu não sou aquela de não me critique. Não, eu amo críticas, eu amo observações. Eu quero sim escutar. Eu não gostei que você escreveu isso, eu acho que você poderia ter escrito isso aqui. Adoro receber isso. Sério mesmo. Não Então, tem gente, problema nenhum. procurem lá, P21 Rodrigues, mandem mensagem, encham a paciência dela. Sim, por favor, eu gosto disso, eu gosto. E a gente vai ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado para quem ficou aqui. A gente quer agradecer ao Estúdio Santos de Casa e Não esquece. de ativar o sininho das notificações, se inscreve, compartilha esse vídeo e vai ter clipes depois, né? Clipes. Eventualmente. Clipes. Segue lá no Instagram também. É isso. Ah, sim, os cortes. É verdade. Ah, sim. É isso. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, P. Tchau, tchau. Fui!